Você está na melhor conexão da sua rádio. Rádio Pauta Gospel. Rede PG Pregação. Rede PG Campina Grande. Rede PG Bonito de Santa Fé. Rádio ADNews. Web Rádio Shalom. Rádio Deus é Fiel. Difusora FM. Rádio Mensageiros do Rei. Rádio Getsemane. Rádio Evangeliza e Capuí. Rádio Jesus está voltando. Todas unidas em uma só sintonia, levando Jesus até você. Atenção para o top 3 segundos. Venha de mais um campeão de audiência. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. A partir de agora, na sua rádio, programa EBD Online. Momento onde iremos aprender a palavra de Deus através da lição da nossa escola bíblica dominical. No ar, programa EBD Online. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD. Vem pra EBD. Você está com o irmão Alex Bruno. A paz do Senhor, meus amados irmãos, a paz do Senhor a todos, a paz do Senhor, presbítero Vladimir. Amém. Uma honra estar aqui do seu lado, né? Mais uma vez na EBD Online. Louvamos a Deus por essa tão grande oportunidade que Deus tem nos concedido de estarmos aqui juntos para aprender mais da palavra de Deus. Vladimir Levi. Vladimir Levi. A paz do Senhor também para todos. A paz do Senhor, irmão Bruno. Amém. Louvamos a Deus por esta oportunidade que Ele nos concede de poder estar mais um dia com os irmãos para juntos aprendermos da palavra de Deus. É Ele quem nos instrui e quem nos ensina. Amém. Então isto é maravilhoso. Glória a Deus. Amém. Programa EBD Online e o título da lição da semana. Glória a Deus. O título da lição, estamos na lição 8, onde o título da lição é A Lei e os Evangelhos Revelam Jesus. Agora no programa EBD Online, texto áureo. Glória a Deus. Nosso texto áureo tem como base: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Está lá em Deuteronômio capítulo 6 e o versículo 4. Programa EBD Online, a verdade prática. E a verdade prática diz assim, ó: a lei não salva, mas esboça o plano da redenção em Cristo, confirmado nos Evangelhos. Glória a Deus. Programa EBD Online. Agora, leitura bíblica em classe. Nossa leitura bíblica em classe está baseada em 2 livros. Está em Deuteronômio capítulo 6, do versículo 4 ao 9. Também em Lucas capítulo 1, versículo 1 até o 4 também. Iremos ler. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E esta palavra que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as estimarás a teu filho, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Lucas capítulo 1. E tendo, pois, muito empreendido,
pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram. Segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Todos. Para que conheçais a certeza das coisas que se já estão informadas. Glória a Deus. É momento de oração. Feche os seus olhos e creia que Deus se importa com você. Vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, te apresentamos, Senhor, esse momento que entramos na Tua presença para falar da Tua palavra. O Senhor possa dar entendimento, Senhor, a nós que iremos aqui trazer, Senhor, a revelação da Tua palavra, e que o Senhor possa ajudar-nos, Senhor, e que através do Teu Espírito Santo possamos ser canais de bênção na vida daqueles que estarão ouvindo. Pai, em nome de Jesus, também abre o entendimento daqueles que estão nos acompanhando, e que tudo possa ser para a glória e honra do Teu nome, Senhor. É assim que te oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Você está ouvindo o programa EBD Online. Baixe agora nosso aplicativo Rádio Pauta Gospel no Play Store e ouça nossa programação onde você estiver. Atenção, ouvinte, acompanhe a Rádio Pauta Gospel no YouTube. Muitas mensagens que edificam a vida. E também assista nossa programação. Se inscreva, deixe o like no nosso canal no YouTube. Rádio Pauta Gospel, levando Jesus até você no YouTube também. Quer ouvir nossa rádio em seu celular ou tablet, em qualquer lugar? Então baixe agora o aplicativo Radiosnet. São milhares de emissoras do mundo todo e você vai ouvir de graça muita música, notícias e esportes. O aplicativo Radiosnet está disponível para o seu smartphone Android e iOS no site radiosnet.com. Acesse www.pautagospelpb.com.br e fique por dentro de toda a programação e também informado com as notícias e interaja pelo nosso chat e mural de recados e muito mais. www.pautagospelpb.com.br, o site da rádio. Curta nossas redes sociais, Facebook, www.facebook.com/Rádio Pauta Gospel e também nosso Instagram, @Pauta Gospel PB e nosso Twitter, @Pauta Gospel. Rádio Pauta Gospel, a rádio da família. Quando lhe perguntar que rádio você ouve, responda! Rede PG de Comunicação, levando Jesus até você. Você está ouvindo o programa EBD Online. Você está com o irmão Alex Bruno. Vladimir Levi. Glória a Deus. Que coisa boa. Que grande oportunidade Deus nos tem concedido de estarmos aqui. E, como já foi dito, né, o título da nossa lição, nós vamos abordar a lei e os evangelhos que revelam Jesus. Então, vamos falar, na realidade, do Antigo e do Novo, da junção, da união, né? Do que o Antigo conduzia a Jesus. O Antigo mostrava o caminho, conduzia, apontava para Jesus. Todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. Então, assim, a gente hoje vive um tempo onde desfrutamos de uma plenitude das Escrituras, né? Não que ela foi complementada, mas ela foi cumprida. Isso. E esse cumprimento das Escrituras que
vieram através dos profetas. Desde Gênesis a gente vê as profecias, né? Desde a queda do homem, desde a criação, glória a Deus, antes da fundação do mundo, né? Deus ele não é pego de surpresa. E o que a gente fica feliz é de degustar num trimestre tão glorioso, né? Para trazer mais conhecimento para nós. Eu creio que todos que estão acompanhando, todos que estão adentrando a cada lição, estão aprendendo. E são lições que traz um conhecimento que não tem dinheiro no mundo que consiga pagar. Verdade. Isso é algo de valor, e é um valor grandioso e espiritual. E eu louvo a Deus porque o nosso comentarista, inclusive o nosso comentarista Douglas Batista, né? Ele vai deixar uma lacuna para a gente, dar uma pincelada na lição 4, onde a gente falou da questão da estrutura da Bíblia, né? Eu queria que o senhor trouxesse, presbítero Vladimir, esse ponto, né, inicial, para a gente ministrar essa aula com bastante alegria e bastante conhecimento para os irmãos. Glória a Deus por isso. É interessante, né, como é deixado como uma base para que nós possamos adentrar nesta lição. A lei e os evangelhos revelam a Jesus. Foi bem colocado da sua parte, irmão Bruno, que nós sabemos muito bem, como diz o escritor aos Hebreus, diz que tudo aquilo que aconteceu eram sombras. E nós sabemos muito bem que as sombras, elas não estão definidas. O Senhor colocou muito bem que vai se completar, vai revelar, vai mostrar claramente. E nós aprendemos, né, na lição de número 4, que o que é interessante é toda essa estrutura da Bíblia, tanto o Antigo como o Novo Testamento, e nós entendemos que a Bíblia, ela em si, estudamos sobre o canon, né, definindo ele como kanesh, que significa vara de medir, e nós acreditamos que o canon, que foi já fechado, nós aprendemos muito bem que por ele ser fechado, nada mais pode ser acrescentado, e estudamos que alguns outros livros, né, que até surgiram, nós chamamos de extra-bíblico, esses livros podem contribuir para uma explicação, mas ele em si não faz parte do canon, e nós sabemos muito bem que toda a Bíblia, ela foi inspirada, né? E da forma como ela foi feita, de forma, como é que eu posso dizer, especial, na posição que hoje se encontra os livros, nós sabemos muito bem que há uma ordem cronológica nos acontecimentos, mas hoje ela é nos apresentada de uma forma que nos traz uma compreensão melhor. E nós sabemos que a estrutura da Bíblia no Antigo Testamento, ela era dividida como os livros da lei, os poéticos, os históricos e os proféticos. Era dividido desta forma, e nós sabemos muito bem que a Bíblia também, a sua divisão, o Antigo Testamento, ela foi escrita no hebraico, e já o Novo no grego, para que venha nos trazer esta compreensão. Eu não quero me ater muito tempo, pois a lição ela é muito boa, a lição de número 8, mas o que é interessante é que os livros que aqui até então foram escritos e organizados para uma compreensão, Bruno, o que é interessante para o canon é que todo este conteúdo em si, ele aponta para uma única pessoa. Nós sabemos muito bem que a estrutura bíblica em si, aqui, ela não fala de uma outra pessoa a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo. E o que é interessante, Bruno, é que a Bíblia, ou o canon em si, eu uso uma expressão que é uma carta.
É uma carta de amor do nosso Deus, relatando, né, o seu desejo, seus sentimentos, as suas expressões. E isto é lindo. Quero tão somente ler, né, como está escrito no nosso textuário da lição de número 4, que diz: e disse-lhe, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito, na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Glória a Deus. Só esse textuário, ele resume tudo. Tudo. Né? Essa questão da estrutura da Bíblia, a gente vê em Cristo. O próprio Jesus cumprindo a palavra. Isso. A palavra encarnada, né? E se revelando aos homens. Coisa linda. E o próprio Jesus, parece que é de costume dele trazer à memória o Antigo Testamento. Até porque a Bíblia lá, até então, vamos dizer assim, só era o Antigo Testamento. Eram os pergaminhos. E Jesus tinha esta facilidade de buscar o que estava. Né? Isso é muito interessante se eu falar sobre isso. E se a gente for assim adentrar na questão espiritual, a gente vai observar que quando Jesus fala do Antigo, ele fala dele mesmo. Dele. Porque ele é a palavra. Isso. Ele é o verbo. Verdade. Então, assim, ele fala dele. Verdade. Ele testifica dele mesmo. Então, assim, são coisas gloriosas que a gente vê, né? Jesus, quando ele se revela ao Antigo, às vezes se trata o Antigo Testamento, ele está falando dele mesmo. Ele está falando porque tudo que foi feito foi através da palavra. Isso. Né? Isso. Aleluia. E o curioso é que em alguns acontecimentos ele faz uma pergunta, geralmente para os discípulos, ou para os fariseus, né, que ali estão, ele diz: e como está escrito? Ele traz a memória, como é que está escrito? Aí eles dizem como é que está escrito. Jesus está simplesmente dizendo: mas não está falando de mim? Esses acontecimentos aí, vocês não perceberam não que está acontecendo? Naquele dia de sábado que ele lê o livro da lei e senta-se na cadeira, isso chamou a atenção. Ele diz: hoje se cumpriu esta profecia. Aleluia. Isto é maravilhoso, porque hoje se cumpriu esta profecia. Por isso que eles até então tentaram apedrejar Jesus, expulsar da sinagoga, porque eles, além de sentar no lugar, a cadeira que eles acreditavam que era para um outro Messias, ou a cadeira de Moisés, dizem que o que é que eles achavam? Não, esse homem está falando uma heresia, ele está dizendo que ele é o Messias, é o prometido. Não, está errado. Aí expulsaram ele, mas ele estava falando dele. Ele estava dizendo: olha, hoje se cumpriu mesmo. Porque ele começa a ler o profeta Isaías, e quando ele começa a ler, ele está dizendo: olha, o que Isaías profetizou está se cumprindo em mim. Se cumpriu hoje. Eita, só que eles não entendiam isso. Verdade. Isso estava vendado ainda aos seus olhos. E o interessante, presbítero Vladimir, é que muitas pessoas eles procuram alguma falha na Bíblia. Isso. Mas não, tem alguma coisa que não se encaixa. É tão glorioso isso, é tão gratificante a gente ler a Bíblia e ver que não existe brechas de erros, porque o Antigo Testamento a gente vê a palavra sendo trazida aos homens, né? Isso. A lei, os profetas, a gente vê Deus se revelando aos homens, e a gente vê a criação. E no Novo a gente vê o cumprimento. A palavra que se fez carne, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. E como era que o Antigo ou o Novo se tropeçariam? Não tinha condição. Porque a palavra ela não ia tropeçar nela mesma. Por isso que não tem imagem de erro. A Bíblia ela é excelente. A Bíblia ela é o canon que foi fechado. Isso. Deus não pede desculpa a ninguém. Isso. Né? E a gente vê em alguns livros que o senhor citou,
alguns livros históricos que são para o quê? Que foram acontecimentos que aconteceram, que foram relatados por homens, mas que não entrou no cânon. Por quê? Porque foram considerados que não foram inspirados por Deus. E como é que pode isso? Primeiro, eu acabei de falar que Deus ele não se desculpa. É como um pregador que vai trazer uma palavra num culto e ele prega da parte de Deus e no final ele diz: olha, pessoal, se eu errei, me perdoe. Então, não foi Deus. Não foi Deus, né? Ele falou do seu próprio conhecimento, entendeu? Do seu próprio entendimento. Justo. Deus, ele se responsabiliza, Vladimir. Verdade. A sua palavra Deus, é inerrante. É inerrante. Isso. Deus, quando entra no negócio, ele entra para resolver. Verdade. Então, assim, é justamente isso. O cânon foi fechado, é fechado. O cânon está aí, a Bíblia está aí. Então, assim, essa é a maior profecia. Isso. E hoje a gente tem acesso a essa tão grande profecia. Vivemos esse tempo, isso, né? E estamos falando hoje de uma aula maravilhosa, onde estamos tratando da lei e os evangelhos que revelam Jesus. Verdade. Mais uma vez, recapitulando até os próprios livros do Antigo Testamento, porque a lei e os evangelhos. Isso. Né? E o que eu acho lindo dos evangelhos é que o que é que os evangelhos são? Quando a gente observa Mateus, Marcos e Lucas, por que também não falar de João? Nós tivemos uma lição interessante há um tempo atrás, onde estudamos sobre, eu acho que foi o Êxodo, a saída do Egito, como também o livro de Levítico, estudamos essa lição, e foi apresentado de forma maravilhosa naquela confecção do tabernáculo, que quando se prepara o tabernáculo, até na entrada, que eram cortinas coloridas, e as suas cores apontavam justamente para o que iria acontecer lá na frente, apontando para os evangelhos em si, da forma como cada um apresenta Cristo. Como Mateus vem e apresenta Cristo, como Marcos vem e apresenta Cristo. Quando a gente vai olhar para as cortinas, nos traz até este entendimento. Verdade. Isto nos é desvendado, nos traz esta compreensão. Como também para cada utensílio do tabernáculo. Até as estacas, né? As estacas. O couro. A pele, as peles que cobriam o tabernáculo. Tudo. Né? Como o bronze em algumas peças, as outras de ouro, de prata, cada uma tendo esse significado. E o que é que a gente vê? Como é que a gente vê isso acontecendo? Lógico, tudo que estava no Antigo Testamento, a gente vai se cumprir nos Evangelhos. Os Evangelhos, eles começam a revelar isso de forma precisa, porque Cristo agora se faz presente. E o que é interessante que para cada um deles é quando Cristo realmente é revelado. Só João que é diferente, que ele é aquele que vem, né, pré-anunciando a Jesus. Ele vem anunciando a Jesus, preparando este caminho, o povo. Já os outros, que são os sinóticos, a gente vai ver eles já andando com Jesus, participando de todos o ministério de Jesus. Isto aqui é maravilhoso. Eu olho até para o tema em si e eu vejo encaixando a lei, os livros, né? Tudo se confirmando. Tudo bem sincronizado. O interessante é que o nosso comentarista, ele abordando aqui logo no início, o primeiro ponto, eu queria dar uma pincelada nessa introdução que ele nos trouxe, né? A lei e os evangelhos pertencem respectivamente ao Antigo e ao Novo Testamento. São livros sagrados de origem divina que integram o cânon das Escrituras. Possuem igual autoridade como regra de fé e prática, porém com funções distintas.
né? Os preceitos e as narrativas da lei têm aplicações no Evangelho. Na lição de hoje estudaremos a relação entre o Pentateuco e a mensagem de Cristo. Então, o Pentateuco, aí a gente já vai entrar no primeiro ponto, o Pentateuco, né? Pentateuco, a lei de Deus, né? E a gente vai ver que temos o que é Pentateuco. Na realidade são os 5 primeiros livros da Bíblia, conhecido como para os judeus, né, como a Torá. A Torá, né? Verdade. E a gente vê que ele vai trazer o conhecimento, né, da lei, tanto a lei cerimonial, quanto a lei civil e quanto a lei também moral, né? E a gente vai ver que essas leis, a lei em si, ela é conhecida como a lei de Moisés, a lei de Deus e a lei do Senhor. Né? Está escrito na Bíblia, em alguns pontos, né, como Êxodo 24:12, Mateus 5:17, Josué 8:31. E a gente vai ver em vários momentos a Bíblia citando. E eu queria, presbítero Vladimir, que o senhor trouxesse uma breve explicação sobre essas diferenças, mas que na realidade é a mesma lei. A lei é a mesma, mas às vezes é conhecido como a lei de Moisés. Isso. Aí tem pessoas que não entendem e acham, não, a lei não é de Deus, é de Moisés. Aí tem outros que dizem, mas a lei do Senhor, na Bíblia tem dizendo, mas que na realidade nós bem sabemos que é uma lei só. É uma lei só. Né, que foi dada pelo próprio Deus, revelada através de Deus a Moisés. Antes, louvo a Deus por isso. O que é interessante, na verdade, são expressões ocasionais, de acordo com a necessidade do que está ali ocorrendo. Quando o nosso comentarista coloca aqui, inclusive citando Mateus, ou Êxodo 24, o que é interessante é que é justamente nesta ocasião em que ela vai ser a lei de Moisés, porque simplesmente é onde Deus chama Moisés para que... Isso. Eu acho lindo a expressão, eu gosto muito disso aqui, porque de Mateus 24, ou Êxodo 24 ao Êxodo 34, esses 10 capítulos, eu acho isso aqui lindo, porque a lei, quando Deus chama Moisés, ele diz para ele, venha cá, que eu vou te dar a lei, né? Ou as diretrizes, a forma como o povo deve se portar. E ele diz assim, ele usa uma expressão dizendo, já está pronto, eu fiz, eu vou lhe dar. Porque ele manda só Moisés subir. Isso é no capítulo 24. No 34, porque Moisés quebrou a primeira, depois daquele ocorrido, o que é curioso é que no 34, Deus novamente manda ele subir. Só que ele usa uma expressão diferente. Vá ali, talhe algumas pedras, vá lapidar ela e traga, que eu vou escrever de novo as mesmas palavras. Mas, nesse intervalo em si, Deus não deixou de falar, porque ali Deus foi ditando para Moisés como tudo deveria acontecer, e a gente vai, como o senhor bem citou, as leis cerimoniais, as leis cíveis, as morais. Deus agora não mais, né? Moisés deveria estar com o decálogo, e desse decálogo a gente entende as leis em si sendo destrinchadas, os incisos. Os incisos. Dessa forma, quando for, ela ia sendo preparada, só que Deus agora vai usar de uma expressão interessante, que na confecção de todos os utensílios para o tabernáculo, Deus está expressando justamente o que iria estar na sua lei, a forma de comportamento como o povo deveria viver. Desse jeito. Então, do capítulo 24 ao 34, Moisés está ditando para o povo, Deus falando com ele,
para que eles em si fossem aprendendo agora na prática. Tanto é que eles vão ter que confeccionar, vão participar de tudo isso. E isto de forma prática. Tanto é que no capítulo 34, quando Deus entregar para ele, o que é interessante, eles vão fazer uma cópia, mas ele pega e coloca na arca, depois que ela já foi confeccionada. Por isso até então que vai ter essa ideia de a lei de Moisés, da forma como Moisés está conduzindo. Porque foi algo, é interessante o senhor tratar disso, que foi algo passado oralmente, como o senhor disse, né? Isso. Deus passou para Moisés e Moisés passou para o povo. A gente sabe que escrito no decálogo estavam quantas? 10. Mas quantas são as leis no seu todo? 613. Então, imagine só. Imagine, Moisés subiu. Isso. Bom demais o senhor tratar sobre isso. E demorou. Verdade. Por isso que ocasionou um povo rebelde e obstinado de coração, ocasionou de se revoltar, achando que Moisés não iria voltar mais, que tinha morrido. Mas sendo que era Deus não estava passando os 10 mandamentos. Deus não demorou para escrever os 10 mandamentos. Isso. Na realidade era uma conversa. Era um ensinamento para Moisés. Isso. 40 dias e 40 noites. Isso. Num monte, sem comer, para um ser humano normal, é quase que impossível passar se Deus não estiver, né, o ajudando. Então, assim, a gente vê isso lá na frente. A gente vê o reflexo disso, mais uma vez, quando o próprio Jesus, após o batismo, ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus ao deserto. E passa 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. Isso. Né? Isso. E louvamos a Deus por isso. Então, assim, a gente vê o encaixe. Verdade. Do Pentateuco, do Antigo Testamento, com o Novo Testamento. Coisa grande. E a gente entendendo isso, como eu bem falei, são expressões, né, de acordo com a época, com a ocasião. Isso. Tanto é que, se a gente fosse observar o Êxodo 24 e o versículo 12, como está na nossa lição, vai simplesmente dizer assim: então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá, dar-te-ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Então, Deus deu, Moisés se revoltou pelo comportamento, quebrou, mas isto não impediu de agora ser passado na prática. Isso é muito interessante se eu falar sobre isso, Presidente Vladimir. Eu fico vendo Deus, vendo o comportamento de Moisés, porque Deus, como Deus é misericordioso, que eu imagino Deus passou 40 dias ensinando, mostrando, dizendo como Moisés iria conduzir o povo, como iria ser as leis cerimoniais, né? Como o povo deveria se comportar diante dele, diante da presença de Deus. O que Deus estava fazendo com o povo ali no deserto, né? Guiando o povo para a terra prometida. Mas quando Moisés chega, que vê aquela coisa, aquele desmantelo, o que é que Moisés faz? Quebrou. Mas o interessante é que Deus não levou em conta a atitude de Moisés. Por quê? Porque Deus não sondou, Deus não viu a atitude em si, mas sim o coração de Moisés, o porquê daquela situação. Porque o povo estava deixando Deus, que vinha dando alimento ao povo, vinha guiando o povo, né? Não deixava o povo passar frio. Verdade. Não deixava o povo morrer na quintura, no sol tostado. Deus cuidando do povo, e mesmo assim o povo vira as costas para o Senhor. E Deus, pela infinita misericórdia, e conhecendo o coração de Moisés, né? Isso. Chama mais uma vez Moisés,
E, inclusive, dentro desse contexto, a gente vê que Deus entra com uma ira não em Moisés, mas com o povo. Contra o povo. Contra o povo. Verdade. Contra aqueles que se rebelaram. Contra aqueles que foram astutos, né, em armar uma emboscada para aqueles que ainda esperavam. Porque tem muita gente hoje, presbítero Vladimir, trazendo para os nossos dias, que espera. Mas muita gente arma emboscada para lhe afastar dos caminhos. Para deixar você, olha, deixar de caminhar, de olhar para Jesus. Então, assim, vamos olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, e ponto final. Verdade. O foco é esse. Não é assim? Desse jeito. É assim que estamos aprendendo todos os dias. Que cada dia a gente aprende mais. Tem muita gente que se acha que não, eu já sei de tudo e não preciso mais de nada. Mas todo dia nós aprendemos uma lição diferente com a palavra. Verdade. A palavra nos instrui, nos modela, nos transforma, nos guia. E é por isso que estamos aqui nessa noite, trazendo essa aula tão maravilhosa. Glória a Deus. Glória a Deus. Isto é maravilhoso, Bruno. E como eu bem também para acrescentar, como eu disse a ocasião, a gente observa que ali era entregue a lei, por isso que é dito que a lei de Moisés, como também na nossa lição diz que a lei de Deus. E o nosso comentarista, ele sugere Neemias capítulo 8, versículo 8. Isso. É aquela passagem, eu costumo dizer que o avivamento pela palavra. Pela palavra. Oh, glória. Eu acho isso aqui lindo. Tremendo. Aleluia. Tremendo. E o que é interessante, no versículo 8 diz assim: e leram no livro da lei de Deus, claramente, dando explicações, de maneira que entenderam o que se lia. E o que é maravilhoso aqui, Bruno, é que aqui já é o final do cativeiro. Já estão saindo do cativeiro. Por causa da desobediência, como a gente bem conhece em todas as histórias, os livros proféticos, os profetas pré-cativeiro, depois aqueles que pregaram no cativeiro, e depois agora aqueles que surgiram depois do cativeiro, os pós-cativeiro. E o que é interessante, porque agora é considerado livro de Deus? Porque até então eles sentiram na pele que tudo que estava escrito, tanto é que o anúncio ou pré-anúncio do castigo, através dos profetas, inclusive como Jeremias, nós vamos ver que eles desobedeceram a Deus. Eu acho lindo Josias quando acha o livro da lei. Não é achar lindo quando se acha o livro da lei e quando lê. O problema que me deixa triste e constrangido é usar a expressão achar. Se é achar, isso quer dizer que estava perdido. Se fazia pouco caso. Não se fazia uso isso da palavra. Então, quando ele observa ali o que está escrito, isso constrange a ele se rasga as vestes, manda consultar alguém que pudesse interpretar o que estava ali e dizer, isto é para agora. Isso foi para o tempo dos nossos pais ou é para agora? Eu vou passar por isso. Tanto é que a profetisa Uda diz, olha, você vai morrer, né, tranquilamente, não vai passar por esse processo, mas tudo que está aí vai se cumprir. Tanto é que a gente vê, anos depois dos outros reis que ali assumem, vêm os babilônicos, levam para o cativeiro e eles sentem na pele que tudo que Deus falou era verdade. Aí agora, Neemias, como aquele que resgata valores, né, depois de Esdra, que vem na primeira levada com Zorobabel, traz o povo, reconstrói o templo, aí a cidade está destruída, agora vem Neemias, nós sabemos muito bem a sua história, e agora, simplesmente, depois da cidade reconstruída, aí a lei novamente é lida, e agora ela tem esse valor, essa ideia de é a lei de Deus. É para que isso chame a atenção. Vocês lembram como foi no início? Tudo que estava escrito aconteceu. A desobediência gera isso. Temos que andar nesse caminho. Isso. E sempre ressaltando o comportamento e o procedimento
de como eles deviam andar. Isso. Principalmente por onde eles passavam, né? Verdade. Eles já vinham saindo de um cativeiro, né? Como o senhor bem disse aí. E como era que deveria se comportar? Agora. Então, para isso, tinha que ouvir. E a fé, a Bíblia diz lá em Romanos que a fé vem pelo ouvir. Verdade. Glória E ouvir a Deus. a palavra de Deus. De Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então louvamos a Deus por isso. É interessante que o próprio Neemias, no capítulo 10, versículo 29, que também é sugerido pelo nosso comentarista, eu estou usando a Bíblia atualizada, e o versículo 29 nos diz assim: firmemente aderiram aos seus irmãos, seus nobres, convieram numa imprecação e num juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, de que guardaria e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, nosso Deus, e os seus juízos e os seus estatutos. Neemias agora faz um resumo, dizendo que a lei de Moisés era a lei de Deus. Talvez as pessoas tenham essa dificuldade de interpretar. Justamente isso. Por isso que eu pedi para o senhor dar essa esmiuçada, Isso. Porque até hoje tem gente que ainda não entende, infelizmente. Que a Bíblia é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Que ela é a bússola e ela só aponta para um lugar, para cima. Glória. Para o céu. Vai. Aleluia. Glória. A Bíblia é aquela que, aleluia, revela o único Salvador. Aleluia. Aleluia. Tivemos muitos libertadores, mas Salvador só um. Só um. E toda ela aponta para o nosso Senhor Jesus Cristo. Glória E o interessante é que o senhor falando sobre isso, inclusive os libertadores que tivemos, né, e estão escritos na Bíblia, são tipos de Cristo, né? Isso. Tipos que apontavam também para tão grande salvação que viria. Isso. Então assim, isso é tremendo. Justamente o antigo sendo encaixado no novo. Né? A gente observa algumas questões do Antigo Testamento que eram transitórios. Isso. É como a glória que Moisés, é como o véu que era transitório, é como aquele momento. A gente sabia que aquele momento... É como as leis cerimoniais. Que hoje nós não fazemos uso. Isso. Mas as morais, continuamos nelas. Isso. Né? Isso. Então assim, tem gente que diz, não, mas a lei, eu até fiz uma pergunta em uma das nossas escolas bíblicas, na sala, eu disse, a lei era boa? Porque nós bem sabemos que a lei era boa. Isso. A lei, ela mostrava, apontava, direcionava, conduzia, servia de aio, e ela serviu para desnudar o pecado, mostrar o pecado do homem. Verdade. Mostrar onde o homem errava, o que o homem estava errando, onde ele errava. Então assim, a lei, ela mostrou que o homem não tinha condições nenhuma de se chegar a Deus por si só. Tinha que vir o Salvador. Tinha que vir aquele que iria nos resgatar, que iria pagar aquele tão alto preço, né, por nossas vidas. Glória a Deus por isso. Ele é maravilhoso. Glória a Deus. Citando aqui, Bruno, só esse aqui, citar qual o propósito, né? Pelo menos 3 aqui. Primeiro propósito é registrar a miraculosa libertação. Nós sabemos que esses livros do Pentateuco, que está em Êxodo, libertação da escravidão do Egito. Isso. Também historiar as ações
providenciais de Deus em benefício de um povo que caminhava pelo deserto. Estamos falando do livro de Êxodo. Separar o povo de Deus para uma vida de consagração, santidade e adoração. Os distinguido das demais nações em termos de cultura, doutrina, costumes e práticas culturais. É interessante que o próprio Deus disse: quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, não aprenderás a fazer conforme o costume daquele povo. Ele estava dizendo: ó, lá já tem um povo, vocês são um escolhido meu como forma, como modelo, então vocês têm que chegar lá e fazer a diferença. Não aprenda os costumes dele, pelo contrário, influencie, não seja influenciado, usando nossas palavras hoje, né? Então a gente vê que, lógico, vamos entrar agora na lei e sabemos muito bem qual é o propósito dela, mas a gente observa que os livros a qual foram escritos no Pentateuco nos traz essa ideia de que era para registrar essa saída do Egito. Então louvamos a Deus por isso. O interessante, Vladimir, é que existe um versículo que está lá em Romanos também, Romanos 12:2, que diz assim: e não vos conformeis com este mundo. Isso. Era o que Deus estava dizendo lá com o povo. Olha, vocês vão entrar. Isso. Mas não entre na forma. Não entre. Isso. Conformar aí. Não se conforme com eles, não. Não entre na forma. Não entre como eles procedem. Não faça o que eles fazem. Isso. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Entendeu? Isso. Por quê? Porque eles tinham um Deus que conduzia. Isso. Um Deus que venceu batalhas. Isso. Um Deus que abriu caminho no meio do mar. Um Deus que protegeu, um Deus que guiava, um Deus que não deixou o povo perecer no deserto. Que quando o povo crescia, as vestimentas cresciam junto. Também. As sandálias, os sapatos cresciam juntos. Então, assim, era um Deus cuidadoso, zeloso, um Deus zeloso, que estava do lado. Verdade. Né? Isso. Cuidando. Então, assim, quando chegar lá, não se contamine não, mas transforme, né, com o que você aprendeu. O que é que você tem aprendido da parte de Deus? Quando chegar lá, não é esteticamente não. Verdade. Deixa fluir como um rio de água viva que sai de dentro. Foi isso que Jesus disse àquela mulher samaritana. Isso. Se eu te der a água que eu te der vai jorrar. Nunca mais você vai ter sede. E nunca mais vai cessar, nunca mais vai ter sede. E foi isso que aconteceu literalmente na vida dela. Isso. A partir do momento que ela entendeu, que ela tomou da água, automaticamente ela jorrou. Isso. E a gente vê lá no finalzinho, né, o desfecho final, quantas pessoas vieram a conhecer o mestre. Que bebeu também. Bebeu primeiro dela. Aí vieram. A fonte jorrou. Deixa eu ver de onde está. Glória. Vieram ver a fonte. Agora eu quero tomar direto da fonte. Mulher. Nós ouvimos, mas agora deixa a gente ficar aqui. Desse jeito. Aleluia. Glória. Isto é maravilhoso, Bruno. Porque o que é interessante é que parece que o povo é que é ingrato. Este Deus, ele supre tudo, mas o povo sempre se rebelando a Deus. A gente vai ver lá, tem pão todo dia. Todo dia. Mas tem alguém que reclama: e vamos comer pão todo dia? Só pão. Só pão. Meu Deus. E não tem padaria no deserto. E o mais interessante, Vladimir, é que o pão tinha o gosto do que você pensasse. Se você imaginasse que estava comendo um pote de chocolate, exemplificando nos dias de hoje, trazendo para hoje, o maná, ele trazia esse gosto. Era uma coisa do céu, é maná do céu. Era e outro detalhe, né? O que você colhia pela manhã quando eu estava lá, você comia, isso lhe satisfazia o dia todo. O dia todo, é. Aleluia. No outro dia estava lá de novo, você se satisfazia todo dia. Mandava todos os dias. Todo dia estava lá. Mas o povo disse: mas é só pão.
Queria uma carninha. Aí Deus manda carne. Aí, mas também ele dá uma sentença. Vai comer tanta carne que vai sair pelas narinas. Meu Deus. Meu Deus do céu. Agora eu fico olhando o seguinte. Por que Deus usa essa expressão, sair pelas narinas? Será que havia... É o pecado da gula? Será que eles iam... Porque para Deus usar uma expressão dessa... Expressão forte, né? Assim, você vai estar descontrolado. Você vai comer além daquilo que... É um descontrole que Deus está dizendo. Isso. Você vai achar que isso é normal e vai comer, daqui a pouco vai começar a colocar para fora novamente. É interessante algumas expressões bíblicas. Eu gosto de vez em quando disso, porque tem sempre algo que Deus está querendo falar. Nos revelar. Mas vamos adiante, que Ele é maravilhoso. Vamos lá. O presbítero Vladimir, nós, inclusive nesse ponto que nós estamos abordando, que é o primeiro tópico, a gente falou já, inclusive a gente adentrou no segundo tópico, né, subtópico, a grandeza da lei. Quando a gente falou das leis morais, das leis cerimoniais e das leis civis, né? O senhor queria fechar com mais alguma coisa esse segundo ponto? Lembrando, né, que a lei ela não se encerra no Novo Testamento. Na verdade, ela se completa. Nós entendemos isso. Mas por que essa expressão ela se completa? Porque quando nós observamos Romanos, capítulo de número 10 e o versículo 4, eu queria ler, para que nós possamos entender isso aqui, porque algumas pessoas já me questionaram algumas vezes e dizem assim, mas o senhor só prega no Antigo Testamento, eu vejo que o senhor gosta muito do Antigo Testamento. Aí eu digo, eu amo o Antigo Testamento, porque ai do Novo se não tivesse o Velho. Eu digo, Jesus gostava e pregava. Aí o que é interessante é que alguém diz assim, mas a lei passou, estamos vivendo o período da graça. Aí eu digo, amém, graças a Deus. Isso não quer dizer que a graça lhe dá liberdade para você pecar. Não existe libertinagem na graça, não. Primeiro que o próprio Cristo disse, ele disse que não veio anular, cumprir. Ele veio cumprir. Aí Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 10, versículo 4, diz assim, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Bruno, o que é interessante aqui, este fim, aqui, ele é telos. No grego, fim, aqui, nesse versículo, é telos. E simplesmente significa propósito ou finalidade. Então, entendemos assim, porque em vez de fim, vamos trocar a palavra, porque o propósito da lei é Cristo, ou a finalidade da lei é Cristo. E o que é que Paulo está expressando? Olha, o que a lei estava dizendo, ou o que a lei representava, o que ela mostrava Cristo. O propósito da lei era mostrar, revelar Cristo. Tanto é que o período da graça não muda, não anula, é que o maior requisito para a salvação é a santificação. Glória a Deus. Porque sem a santificação, ninguém verá a Deus. Não é interessante isso? Até porque Jesus, como exemplo, não pecou, para que ele possa cumprir, ou viesse a cumprir a lei. Ele não pecou
E isto é maravilhoso. Cumprindo-se a lei, ou o propósito a qual a lei estava lá, era para revelar Cristo. E o que é a lei para o homem? A lei para o homem, como em algumas pessoas dizem, que ela era má, mas Paulo diz que a lei era boa. Era simplesmente para mostrar ao homem o pecado. Mostrar. A lei era para revelar o pecado. A grandiosidade, como está na nossa lição, ou a grandeza da lei, era simplesmente, ou lógico, se alguém entender de outra forma, ele precisa entender que esse propósito da lei, e como o senhor bem frisou logo no início, não teria como homem a cumpri-la, porque os seus 613 preceitos, que nos aponta o quão grande é o nosso pecado, só citando um: não matarás. Não matar é não assassinarás, ou assassinar. E tem a ideia de premeditar, simplesmente na intenção, no pensamento. Quem já não pensou mal? Quem já não desejou mal? Jesus usa uma expressão, o senhor bem conhece ela, quando ele diz assim: quem pôs simplesmente chamar seu irmão de raca, o matou. E raca simplesmente é chamado de estúpido. Então a gente observa que se fosse para a gente aplicar ou tentar viver esses 613 preceitos, não daria para o homem, o ser humano natural, cumprir. Por isso que houve a necessidade de Jesus ter morrido na cruz do Calvário pela humanidade, para que desse direito ao homem de ser salvo. Glória a Deus. E Jesus, ele não cobriu, se a gente fosse voltar ao Antigo Testamento, não cobriu os pecados, ele pagou. Levou sobre si, como Isaías bem fala, né? Isso. Levou sobre si as nossas dores, as nossas iniquidades. Glória a Deus. É verdade. A profecia, a gente vê, por isso que o profeta Isaías é conhecido, né, como profeta messiânico, porque ele fala com muita profundidade de Cristo. Verdade. Né? Glória a Deus. Ele é um dos maiores profetas que anuncia a vinda de Cristo, com detalhes e riquezas que nem no próprio Evangelho ou nos Evangelhos mostram. Porque se os discípulos que andam com Jesus, caminham com Jesus, participam de alguns eventos com Jesus, ninguém faz uma citação de Jesus, da sua aparência, de nada. Só diz que homem é este? Mas Isaías diz que ele não tinha feitura nenhuma, ele não era bonito, deixa eu usar a nossa expressão, ele não era bonito, ele era feio. E ele começa a dar detalhe, e outra coisa, Isaías estava muito longe de Jesus, mas ele começa já a dizer que ele não tinha formosura nenhuma, começa a expressar até o processo do seu sacrifício. E isto aqui é maravilhoso. E nenhum dos evangelhos cita isso. O que eu acho interessante, Vladimir, o senhor falando sobre isso, sobre a questão de estética, né, de beleza estética, a gente vai ver que o próprio Isaías fala, como o senhor bem frisou, que Jesus não era um homem dotado de formosura, mas a gente vê algo que chama a atenção, que o seu olhar. Isso. E eu tenho isso muito comigo, que eu noto nas pessoas que o olhar, ele fala mais do que palavras. Verdade. As expressões dos seus olhos é como se a tua alma falasse. Isso. E Jesus tinha essa característica de, quando olhava, ele olhava nos olhos. Isso.
e sentiam o amor de Deus. E transmitia coisa queria. linda. Irmão, é muito profundo. Verdade. Então, assim, até hoje, por isso que eu digo, quer conhecer o homem, quando for conversar com ele, conversa olhando no olho a olho. Porque aí você sente se é verdadeiro ou se é mentira. Isso é uma das coisas, umas características. E a psicologia, ela fala sobre isso. Não é verdade? A janela da alma isso. São os olhos. São os olhos. Eu gostaria, para a gente finalizar esse ponto, de ler aqui no livro, num dos evangelhos, né? O evangelista Mateus, o evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, ali no capítulo 22, né? E o versículo 34, que diz assim: a epígrafe ela já é sugestiva por si só. O grande mandamento. Nós estamos falando da lei, que a gente fala de mandamento, e estamos falando do período que nós estamos vivendo hoje, que é o período da graça do Novo Testamento. Mas que a gente vai ver que a lei, ela nos acompanha. Nós vivemos ainda uma parte da lei. E que parte é essa? Como eu já até frisei, a lei moral. Nós continuamos vivendo essa lei moral. Por quê? Porque Deus é santo. E Ele exige de nós santidade. Porque sem santidade, como o Senhor já frisou, ninguém verá a Deus. Isso é a Bíblia que diz. É verdade. Então, vamos lá. Mateus 22, 34 diz assim: e os fariseus, ouvindo o que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-lhe para o experimentar, dizendo: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Então, queriam pegar Jesus, fazer tipo uma pegadinha com Jesus na lei de Moisés. E vamos lá, vamos ver o que Jesus disse. E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, assim, a gente vê que a questão moral, ela continua no novo. Isso. Jesus cumpriu, porque todos os ritos cerimoniais do antigo foram cumpridos em Cristo. Isso. Todos os ritos cerimoniais apontavam para Jesus, mostravam Jesus. O sacrifício do animal mostrava que o cordeiro, né, sem mácula, sem nenhuma mancha, que seria sacrificado, apontava para Cristo. Então, assim, como o senhor já até falou em várias aulas da escola bíblica, a pia de bronze, isso, né? Isso. As vestes do sacerdote, as pedras que existiam ali na couraça do sacerdote, a gente vai ver toda a estrutura, né, do tabernáculo apontando para Jesus. E a gente vê aqui Jesus dizendo. Qual versículo? É o 19, 22, 37. 22, 37. Capítulo 22, 37. O que é interessante, o senhor falou alguma coisa com relação ao tabernáculo, e eu acho isso lindo. Todos os ambientes do tabernáculo apontavam para Cristo. Aleluia. Isso é lindo. Mesa dos pães da proposição, castiçal de ouro, o altar do incenso, o altar do sacrifício. Tudo. Lógico. Tivemos uma lição maravilhosa quando estudamos sobre isso. Inclusive a tenda, as estacas. É verdade. 22, 37. Eu quero ler aqui na versão atualizada, que o senhor falou algo interessante aí, que Jesus está falando e eles não compreendem. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento.
O segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esta ocasião, ou parece esta ocasião, isso aqui dá para a gente ver a parábola da prática, ou na prática, do bom samaritano. O que é interessante? Eles querem pegar Jesus e Jesus simplesmente cita para eles aquilo que numa parábola ele diz, que vinha um homem, e ele mostra que um sacerdote, um levita e depois um samaritano. E o que é curioso, eles estavam mais preocupados com as suas regras, religiosidades, e não prestou atenção que o mandamento falava disso, que Deus estava ali. Porque o cumprimento do mandamento não é amar o teu próximo como a ti mesmo? Isso. E não é amar a Deus sobre todas as coisas? Isso. E nós não somos imagem e semelhança de Deus? E o meu próximo está ali. Necessitando de quê? De socorro. Essa expressão, ela deveria estar ali. Jesus só recorda a eles dizendo: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. É por isso que também, de uma forma analógica, ele traz a recordação, a parábola do samaritano, mostrando para eles que a lei, ela era boa, ela apontava para Cristo e ela mostrava um caminho perfeito. Ela era uma lei que mostrava um caminho de amor, expressar o amor. Você está entendendo? Expressar. Viver a palavra. Viver ela. Não se apresentar. Não, é porque a questão religiosa, ela muitas vezes ela pega nesses paradigmas. Isso. De você achar que, exemplo, eu tenho que ir para o culto porque o pastor tem que me ver. Porque o irmão Vladimir, ele tem que me ver e saber que eu fui para o culto. Isso. A realidade está fora. Primeiramente, como está o teu coração? Para que você está indo para o culto? Até porque qual é a culto intenção? Começa em casa. O culto começa em casa. Isso. Qual é a intenção do teu coração? É realmente adorar a Deus ou se apresentar para o irmão? Então, assim, esse costume religioso não pode adentrar em nossas vidas. Temos que cultuar a Deus sim, congregar sim, mas o primeiro lugar é para Deus. Deus está no centro. E por isso que o primeiro e grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a ti mesmo. Aí ele vai e no final ele diz assim, Jesus dizendo a eles, para finalizar, diz assim: desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. É verdade. Então assim, ele fechou com esses dois mandamentos. Então a gente sabe que realmente toda a lei se baseia nisso. Como é que eu me comporto na sociedade? Mas aí é como aquela história daquele pastor que em casa era o carrasco e na igreja era o santo. Chegava o menino disse: não, pai, eu queria tanto que morar na igreja, porque quando o senhor está na igreja, o senhor é tão bonzinho, pai, eu queria morar na igreja. Isso. Entendeu? Então assim, na realidade a gente tem que viver em casa, o evangelho em casa, e levar para a igreja e viver e transparecer, viver realmente o evangelho. Isso. E não é com pressão, não é com saculejo, não. É com amor. É amor. É união, se o irmão tá. Eu sempre friso isso, presbítero Vladimir. Se o irmão está necessitado, não, vou pegar uma pedra aqui e vou jogar nele. Não. Ou tipo, o irmão está caindo num buraco. Eu gosto dessa analogia, porque o irmão está lá, pendurado no buraco. Aí tem gente que vai ver o irmão e diz: eu vou tirar ele do buraco. Pega na mão
Aí o irmão que está lá caindo acha que ele vai tirar ele. Ele pega na mão e solta o cabo lá dentro. É uma ajuda falsa. Uma falsa ajuda, uma pseudo-ajuda. Pseudo-ajuda. Né? É, e a gente vê isso, e acontece isso, acontece. Mas eu continuo dizendo, vamos olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Verdade. Né? Verdade. E como é que a gente se combate o mal? O mal com o mal? Não. Se combate o mal com o bem. É assim que né? Jesus ensina. Não é verdade, assim? É verdade. Evangelho é isso. Verdade. Vamos lá? E Vamos adentrar agora. Rapaz, tá tão gostoso que a gente... Isso. Né, Vladimir? Glória a Deus. Vamos finalizar esse terceiro ponto. Isso. Aqui, a lei e a fé cristã. A gente sabe que a lei, como o senhor já falou, e a gente já até comentou sobre isso aqui, que ela serve de aio, que a lei é transitória, né? Que alguns aspectos que foi comentado, algumas coisas que já abordamos, fala desse ponto, porque a gente não tem nem como não adentrar em outros pontos, sem pincelar em outros pontos, porque é tão gostoso. Ela nos dá essa flexibilidade, nos né? leva a fazer os comentários. Mas eu só queria dar um fechamento aqui nesse eu queria fazer só essa citação aqui que Sim. diz assim: deste modo ninguém pode ser salvo pelas obras da lei. Isso. Lógico, que a gente está falando de Cristo. Nesse aspecto, a obra de Cristo nos resgatou da maldição da lei e nos deu vida mediante o Evangelho, as boas novas. Cristo, único sem pecado, cumpriu a lei e inaugurou a dispensação da graça. Agora, livre da lei, vivemos debaixo da graça divina. E todo aquele que permanece em Cristo não vive pecando. Eu vou até trazer, foi muito bom o senhor tocar nisso, e geralmente a gente fala, né? O crente, ele peca, sim. Será que o irmão Bruno peca? Peca. O irmão Vladimir peca? Peca. Mas qual o diferencial do irmão? Se ele peca, e qual o diferencial do irmão Vladimir para as pessoas que vivem no mundo? Qual o diferencial do irmão Bruno para as pessoas que vivem no mundo sem Cristo? Porque se ele continua pecando, se ele ainda peca, não tem prazer no pecado. Ele já não se satisfaz. Porque quando você vive no mundo, quanto mais você peca, mais dá vontade de pecar. Verdade. A partir do momento que nós aceitamos a Cristo e vivemos, o Espírito Santo vem habitar em nós, quando a gente peca, nós somos constrangidos, somos alertados, somos avisados que você errou. Não agradou a Deus, isso desagrada a Deus. É a questão da questão moral, da santidade. Até porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é ele que convence do Convence pecado. o homem. É porque ele aponta, mostrando que você está errado. Desse jeito. Que aquilo que você fez está errado. Então ele nos convence. Ele diz, não é assim, o caminho não é esse. Tanto é que de vez em quando você fez errado, quando você se toca, aí vem um arrependimento. O arrependimento. Já para algumas pessoas que vivem no mundo, para ela tanto faz como tanto fez, e parece que vira rotina. Não, e quando faz, quem está no mundo, ele faz, e ele ainda quer, ainda faltou algo. Ele quer aperfeiçoar o pecado. Ele quer deixar o pecado ainda mais tenebroso do que ele já fez. Verdade. Do que ele já praticou. E é o que a gente vê hoje, o reflexo do esfriamento do amor na humanidade. Verdade. A gente vê esse reflexo do pecado aí se alastrando. Sim, vamos entrar agora no segundo tópico. Isso. Né? Vamos ser aqui Como é que tá aí, meu diretor? Diretor? Aleluia. Tá certo. Glória vamos lá. a Então Deus. vamos entrar aqui no segundo tópico. Os evangelhos, a mensagem de Cristo. O primeiro ponto, a gente vai abordar o conceito de evangelho. Né? O nosso comentarista aqui, nós bem sabemos, inclusive o senhor até já... como eu disse, uma se encaixa na outra. Né? Verdade. O nosso comentarista Douglas Batista,
pastor Douglas Batista, ele foi muito feliz e muito cheio do Espírito Santo de Deus para trazer esse trimestre tão gostoso de falar. Verdade. Né? E a gente vê que o conceito de evangelho, eu queria que só conceituasse e a gente vai aqui junto fazendo esse ping-pong. Fazendo aqui, pelo menos a leitura para a gente entender aqui, depois a gente dá observa ali no esboço, vai dizer que evangelho tem origem no grego, evangelion, com o significado de boas novas, refere-se à mensagem do reino de Deus e da salvação por meio de Cristo. Seus autores são chamados de evangelistas, lógico, que significa portadores de boas novas. Então, como a gente também já citou, os 3 primeiros é Mateus, Marcos e Lucas, e depois vai ser citado João, né? Mateus, Marcos e Lucas são os sinóticos, né? Os pontos de vista que eles têm e que concordam entre si pelos acontecimentos. O que é interessante, que ainda olhando dessa definição de evangelho, né, do hebraico, Besorash, né, do grego evangelion, boas novas, neste vocábulo podemos encontrar pelo menos 3 significações. Primeiro, o anúncio da salvação oferecida gratuitamente por Deus através de Jesus Cristo a todos os que creem. Segundo, doutrina de Cristo como se encontra nos 4 primeiros livros do Novo Testamento. E o terceiro, os relatos da vida, do ministério e da paixão de Cristo, registrado por Mateus, Marcos, Lucas e João. Então a gente entende que os evangelhos em si vai nos trazer este entendimento de evangelho, boas novas. E aqueles que levam as boas novas, ou os evangelistas, são conhecidos como portadores de boas novas ou boas notícias. Mas, Bruno, eu faço aqui uma observação que, para alguns até então, acha que o evangelho ele só foi dado início, ou esse prenúncio só se dá início no Novo Testamento. Mas nós bem sabemos disso, que não é bem assim. Inclusive o próprio Paulo, ele ressalta, em Gálatas capítulo 3, eu queria ler para que os nossos amados pudessem entender, que o primeiro a anunciar as boas novas é o próprio Deus. E ele usa como exemplo o próprio Abraão. Eu queria ler Gálatas capítulo 3, para que os nossos amados também possam observar. 3, a partir do versículo 6, que nos diz: e é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, prenunciou, isso é Paulo quem está falando, prenunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Então a gente observa que Evangelho, ele já foi prenunciado, ou foi pregado antes, essa boa nova, ou essas boas novas, já tinha sido pregado pelo próprio Deus a Abraão. Esse prenúncio, esse anúncio de uma tão grande salvação. O próprio Deus fez isso. E Paulo, ele ressalta isso, mandando a sua carta aos Gálatas, os animando, e informando a eles que este evangelho que ele agora pregava já tinha sido pregado há muito tempo antes
pelo próprio Deus. Então ele ressalta dizendo, queria só frisar esse versículo que nos diz: glória a Deus. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, prenunciou o Evangelho a Abraão: em ti, olha a expressão, serão bendita ou abençoado todos os povos. Deus iniciou a pregação ou a ministração do Evangelho, as boas novas, a partir de Abraão. E o que é interessante é que o Evangelho hoje no Novo Testamento, que é o cumprimento, ressalta, lembra, recorda tudo aquilo que foi falado antes. Eu fico maravilhado no caminho de Emaús. Verdade. Quando o próprio Jesus traz a memória. Aí a Bíblia vai usar uma expressão dizendo, e começando por Moisés, ele vem de lá trazendo, falando, pregando, mostrando, porque ele usou uma expressão, ó nércios, falta de conhecimento. Vocês não lembram que tudo isso que aconteceu, que isto que aconteceu agora já tinha sido anunciado? E a gente louva a Deus por isso. O conceito de evangelho simplesmente é boas novas, boa notícia. O interessante é que a gente trazendo um pouco desse contexto de boas novas, boas notícias de paz. De paz, né? Também. Isso. É interessante falar que o nome... de onde começou o evangelho a ser pregado, a gente sabe que veio do próprio Deus, que anunciou a Abraão, né? Onde o Senhor já frisou com bastante ênfase a questão que o evangelho ele foi pregado antes do novo. Então, assim, esse evangelho ele é o cumprimento. Verdade. Né? O Novo Testamento é o cumprimento mesmo, real, do encaixe do cânon bíblico. E o mais interessante é que a palavra apóstolo significa enviado. E quem é enviado é aquele que leva as boas notícias de paz. E por isso que os 12 são considerados apóstolos, porque eles foram enviados a levar essas boas novas de paz da parte de Deus, né? Eram homens também que, se a gente for levar para a questão na questão cultural da época, eram homens de guerra que estavam ali de frente de batalhas, apóstolos, né? Os generais, né? Presbítero Vladimir. E a gente vê que eram homens que iam levar, eram enviados para levar as notícias de que tinha se vencido a guerra. Isso. Que tudo agora estava em conformidade, a paz reinava. Então, assim, esses homens eram bem quistos onde chegava. Diferentemente hoje do evangelho, que a gente sabe que há uma resistência tremenda de receber esse evangelho. Mas as boas novas de paz, ela tem que ser pregada, ela tem que ser levada, porque ela vai dissipar as trevas, né? Onde a luz chega, as trevas têm que bater em retirada. E é esse o conceito de evangelho, ser enviado até... Por isso que Jesus disse, olha, vocês serão enviados ao meio de lobos, né? Isso. Vocês serão perseguidos, a sua vida não será fácil. A gente vê aí hoje sendo pregado pseudos evangelhos de receba a chave, receba isso. A gente sabe que o crente em si, ele confia no Senhor, e que ele tem essa característica de que Deus, no tempo certo, ele faz e ele fala. Não é assim, Vladimir, que a gente sabe? Com certeza. E a gente recebe a palavra de Deus. Agora, diferentemente desse evangelho aí de oba-oba, desse evangelho da prosperidade que é pregado aí fora, e que às vezes dizer, o crente você não... Eu já vi isso, Vladimir, dizer assim, olha, eu vou dizer, eu não pego nem gripe, porque eu sou de Jesus.
Eu digo, então já não faz parte mais da igreja. É verdade. Né? Tem que estar lá na igreja celestial já. Isso. Porque a santidade está exacerbada. Então, assim, nós temos que ter equilíbrio dentro desse contexto. Verdade. Em tudo, né? Sermos moderados. Então, a gente vê, se é para pregar o evangelho, com amor, ser enviado e levar realmente as boas novas. Não, eu vou levar as boas novas de que forma? Eu vou levar com amor, com alegria. Está tudo em paz. Era assim que os enviados chegavam. Vencemos a guerra. Né? Eu ia fazer uma citação, mas o senhor tocou no ponto. Eu estava esperando o senhor terminar, porque o que é curioso, inclusive na guerra, na batalha, realmente, aquele que vinha trazer a mensagem, né, como estava a peleja, o que é curioso é que havia um aspecto naquele que vinha trazer a mensagem. Inclusive, faz-nos recordar que quando Davi estava ainda naquela peleja, né, com o seu filho Absalão, e diz que seus generais foram pelejar, diz que quando o homem ou o mensageiro vinha voltando para dar notícia, alguém já olhava de cima do muro da cidade e dizia que estava vindo um homem. E a pergunta era: como é que ele está vindo? Porque parecia que havia uma bandeira ou algo que sinalizasse o que estava acontecendo. Era a forma de se preparar os corações para a notícia que iria ser dada. Então, o que é interessante, o senhor frisou, isso estava aqui pensando, até para quem vai levar a mensagem, tem uma forma de se chegar. Com certeza. Ele tem que saber como dar a mensagem. É aquela coisa que tem que vir de dentro realmente, tem que jorrar. Isso. Né? Aí o que é interessante, por que tem que jorrar? Por que a gente está falando do evangelho? Ainda olhando aqui um comentário, vai dizer assim: o evangelho é chamado de evangelho de Deus porque origina-se no amor de Deus. Aleluia. Romanos 1:1. Evangelho de Cristo porque emana de seu sacrifício na cruz do Calvário. Está lá em 2 Coríntios 10:14. Evangelho da graça porque salva aqueles que a lei amaldiçoou. Evangelho da glória porque diz respeito àqueles que está na glória e que leva muitos filhos à glória. E também conhecido como o evangelho da nossa salvação, porque é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que crê. E o que é interessante, se o evangelho nos traz esse entendimento de expressão de amor de Deus, nós sabemos muito bem que na pregação do evangelho temos que transmitir isso e demonstrar que cremos, vivemos. Isso. Porque o senhor bem falou aí, colocou que hoje esse pseudo evangelho que está sendo pregado aí, simplesmente ele está levando as pessoas a desacreditarem da Bíblia, isso, do sacrifício de Cristo e do amor de Deus. Porque se prega um evangelho totalmente contrário do que a palavra fala, do que a própria Bíblia diz. Na real, eles interpretam da forma deles e passam de uma forma totalmente errada o evangelho da verdade. Por isso que o apóstolo Paulo exortou a igreja dos Gálatas a ter esse cuidado. Se alguém trouxer algum evangelho diferente, seja amaldiçoado. Isso. Seja maldito. Anátema. Né? Isso. Seja anátema. Por quê? Porque até aquele tempo havia esse tipo de deturpação.
né, do pessoal já trazer um evangelho diferente. A gente sabe, até inclusive dos judaizantes, né, e outras que se embutiram no meio da igreja. Para quê? Para desvirtuar, né? Isso. De virtuar, mudar o conteúdo da mensagem que era transmitida, justamente este amor de Cristo. Eu afirmo, confirmo que o texto áureo da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Isto é maravilhoso. Meu presbítero Vladimir, vamos dar uma continuidade. Isso. Vamos abordar esse ponto 2 do segundo tópico, a mensagem do reino de Deus. A gente, inclusive, como já falei, a gente já adentrou, assim, em alguns pontos. A gente sabe que a gente já esmiuçou algumas coisas. A gente falou da questão dos sinóticos, né? Que a mensagem do reino, quando a gente fala de evangelho do Novo Testamento, a gente sabe que existem 3 evangelhos que são assim muito parecidos na questão cronológica, né, dos fatos, narrados por cada um de uma forma inspirada por Deus através do Espírito Santo, mas para um propósito, pontos de vista, né? É isso, né? Para um propósito, para cada lugar, cada pessoa. Então, assim, era algo que Deus fazia e fez e faz com excelência em nossas vidas através da palavra, que é viva e eficaz. Glória a Deus. Mais penetrante de qualquer. É interessante, Bruno, que falando da mensagem do reino, ainda comentando sobre esta questão, a mensagem do reino, Jesus usou diversas expressões para transmitir este reino, o reino de Deus. Inclusive, uma das mais que chama mais atenção é quando ele diz que ele se apresenta e diz que é chegado o reino de Deus na terra, é iniciado. Inclusive, isso serviu de base, só para a gente deixar esse comentário, de base para um comentário de um determinado pastor, dizendo que a sua fé estava baseada nesse versículo e que ele acreditava que o milênio estava dando início ali. Então, por uma questão de comentário sobre pré, pós ou a milenista, por uma questão de comentário, eu queria frisar isso aqui com relação ao reino, porque alguém usou isso como base, dizendo, não, se ensinou tudo sobre pré-milenista ou pré-tribulacionista, porque um vai depender do outro, um acontecimento vai depender do outro. E ele pregou tanto dizendo que era pré, mas no final de tudo ele disse, não, eu sou a milenista ou a tribulacionista. Quer dizer, o A tem a ideia de não, quer dizer, que não acredita, que não... Até porque ele apregoou dizendo que já estávamos vivendo o milênio. Eu disse, ficou louco. Porque ele usou a expressão que Jesus disse, é chegado o reino dos céus na terra. Quando ele começa o seu ministério, ele faz essa declaração. Então, por base nisso, é o pseudo-evangelho que o senhor falou. Por base nisso, ele disse que o milênio se deu. Quando o milênio se deu, aí eu fiquei confuso. Eu disse, meu Deus, hoje estamos vivendo no ano 2022. Milênio é um período de 1000 anos. E de paz. E de Jesus para cá. 1000 anos. Nós estamos no ano 2022. Faz mais de... Então teve um acréscimo muito grande aí. É só para a gente frisar. E foge totalmente, né? Foge totalmente da fora linha. De nexo. Né? Sem lógica, porque nós bem sabemos que no milênio haverá um tempo de paz, um tempo de... que será depois de todos os acontecimentos, depois da grande
perseguição que haverá na terra. Isso. Né? Só para deixar aqui frisado com relação a reino, porque quando eu vi reino eu me lembrei desse detalhe, mas nós sabemos que Jesus, ele nas suas ministrações, inclusive com as parábolas, ele fez citação, ele trouxe exemplo do reino dos céus. Ele diz que o reino do céu, né, é comparado, aí ele faz citações de vida familiar, de trabalhadores em vinhas, ele faz citação de diversos, né, de formas alegóricas dos acontecimentos cotidianos, para trazer entendimento, para que eles viessem a compreender isso. E o que é interessante, a mensagem de Cristo, ela estava sendo expressada através da vida cotidiana deles. A questão, Jesus aplicou de uma forma cultural para que eles entendessem como seria o reino, como é o reino. E ele trazia algo onde eles tinham muita observância. Isso. Né? E ele mexia com a mente deles na questão de clarear. Havia uma iluminação quando eles ouviam o Evangelho da parte de Cristo. Verdade. Né? Até hoje, essa ministração do Evangelho, há essa iluminação, né? Há esse entendimento que vem através do Espírito Santo pela palavra. Verdade. Pela palavra. Então é pela palavra que há esse entendimento, que há o convencimento que é ministrada pelo Espírito Santo através da palavra, e usado um homem como o irmão Vladimir, como o irmão, nosso diretor, né, apóstolo Eduardo Silva, nosso, né, evangelista Eduardo Silva. Aqui a gente até usa essas expressões às vezes, que a gente sabe que no nosso ministério não há, mas quando a gente fala nesse modo carinhoso até de tratar o irmão apóstolo, é porque ele foi enviado para levar essa tão grande boas novas. Não que seja título, né, de alguma questão hierárquica, não, mas que é uma forma carinhosa de tratar o irmão. Então, assim, voltando para esse ponto, era isso que Jesus tratava, mostrava o reino, né, Vladimir? Dê continuidade. Inclusive, já pegando também o seu gancho, o que é interessante é que tanto nas parábolas Jesus apresentava o reino, como também nas suas respostas de forma precisa, inclusive no interrogatório que Pilatos faz a ele. Pilatos replicou dizendo assim: porventura sou judeu, a tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim, que fizeste? Nesse questionamento que ele pergunta a Jesus, porque Jesus até então respondeu para ele no versículo anterior dizendo: vem de ti mesmo esta pergunta, ou tu disseram outro a meu respeito? Se ele soube, se alguém disse a ele, porque ele faz a pergunta. E ele diz: eu sou judeu? Eu não conheço a história, ou a sua história em si. Aí Jesus vai dizer: respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Jesus expressando, mostrando que o reino dele era algo espiritual, não tinha nada a ver com tudo aquilo que estava acontecendo, ou aquela coisa material e natural. E o mais interessante é que o senhor trazendo esse contexto espiritual, a gente sabe que até hoje o povo judeu ainda espera um Messias, mas não um Messias que iria trazer a salvação para o mundo, para a humanidade, mas que iria trazer essa libertação do povo, do rei, do governo, né, o governo, isso. Um rei que iria
ser através de uma questão reconhecido política, mundialmente. Isso. Né? E é justamente esse governo que vai chegar no que o senhor acabou de trazer agora na questão escatológica, dizendo que esse suposto Messias vai aparecer nesse cenário e eles vão inicialmente até acreditar. Isso. Né? Isso. Por essa questão religiosa, por achar que vai vir um homem que vai trazer paz, que vai unir, que vai mostrar que Israel é a nação eleita, que na realidade é um mundo espiritual que o próprio Jesus falou. Verdade. Na realidade não é aqui, na questão física, é o mundo espiritual. Isso. Né? E o reino dos céus, que vai ser implantado, né, que já foi inicialmente apregoado e é até hoje através da igreja cristã, mas esse tempo ele vai ser testificado ali no milênio. O milênio vai ser o reino dos céus na terra. Verdade. Né? A gente vai poder viver isso. Tanto aqueles que foram arrebatados, né? Isso. Quanto aqueles que estarão ainda num corpo natural. Vão viver esse milênio. Que resistiram, negaram mesmo. Não negaram a fé até o fim. Isso. Foram até o fim. Né? Isso. Então, assim, isso é muito. Se a gente for, a gente vai entrar já dentro da questão escatológica. Mas é muito gostoso falar sobre isso. Né, presbítero? É maravilhoso. Falar de Jesus é maravilhoso. E a gente vai observando que Jesus, ele falava do reino naturalmente, só que eles não entendiam. Achavam que, como o senhor bem frisou, era um novo governo, um novo rei, algo que alguém queria libertar ele daquela vida, né? Seriam novos negócios. Inclusive até os próprios discípulos inicialmente, que depois foram apóstolos, até eles mesmos queriam, né, achavam que Jesus era esse libertador, esse homem, esse governante, esse camarada que iria aparecer nesse cenário e iria mudar, ia livrar o povo das garras dos romanos, né? Ia promover uma rebelião, um movimento que na realidade não era nada disso. Nada, né? Referente a isso. E a gente vê que algo espiritual. Inclusive, a gente vê a revolta por parte de um dos que foi Judas. Isso. Que via em Jesus, andou com Jesus, mas ele viu que não era esse libertador não, mas era o Salvador que estava lá. Verdade. Ele não teve essa visão. Ele não viu em Jesus o libertador, mas não observou o Salvador. Isso. Né? Isso. Em contrapartida, a gente vê nos outros que ficaram. Mesmo às vezes até se esconderam, mas continuaram crendo. E aí viram a glória de Deus. E Jesus até para provar diz, né, vocês não quereis ir com eles não? Desse jeito. Para onde nós iremos? Só o Senhor tem a palavra, né? Da salvação, vida. Que salva. Glória a Deus. E a gente louva a Deus por isso. Glória a Deus. Vamos adentrar agora nesse terceiro subponto do segundo tópico e vamos finalizar aqui. Dar uma pincelada total no terceiro tópico. Isso. A mensagem da salvação a gente já até esmiuçou. O nosso comentarista ele fala aqui, ó. Evangelhos. Nos evangelhos, Jesus é identificado por 3 títulos principais: Salvador, isso, Cristo e Senhor. Mateus registra que ele veio para salvar o povo dos pecados. Está lá em Mateus capítulo 1, versículo 21. Marcos afirma que é preciso crer em Cristo para ser salvo. Isso. Lucas assevera que ele veio para salvar o que estava perdido. Então, assim, a gente vê nesses 3 evangelhos sinóticos essa mesma linha, né? Mateus registra que ele veio para salvar o povo dos seus pecados. Isso.
Então a gente vê que quem desnudou, quem mostrou que o povo pecava foi a lei. Isso. E Jesus veio para salvar o povo dos seus pecados. Ele não veio cobrir, como o senhor falou. Não veio cobrir. Né? Isso. Ele não veio cobrir. Essa expressão a gente sabe muito bem que era lá que quando era no o animal era que era sacrificado. morto em lugar, e toda vez que ia ser sacrificado, alguém colocava a mão sobre o animal. Isso. E ali o levita, o sacerdote, cortava ali o pescoço, naquela ideia ou simbologia de que o pecado dele estava passando para aquele animal. Desse jeito. E já Marcos afirma que é preciso crer. E a gente sabe que é necessário crer. Crer, isso. E Lucas assevera que ele veio para salvar o que estava perdido. E que ninguém, com suas forças, nem por mérito, nem porque é bonzinho, nem é porque faz caridade, que vai ser salvo, não. Só através de Jesus. De Jesus. Glória a Deus. O único e suficiente Salvador. Glória a Deus. E João esclarece que ele é o Salvador do mundo. Isso. Então a gente vê aí os 4 evangelhos apontando para o único que pode salvar e nos dar vida eterna. Isso. Que é Jesus. Mostrando essas características de Cristo. Isso. O seu ofício. O senhor tem alguma coisa? Glória a Deus. Eu fico maravilhado com isso aqui. E ainda frisando, observando os pontos de vista dos evangelistas. Sim. Dos evangelistas. Isso aqui é lindo. Uma mensagem transformadora. Aí dentro dessa mensagem transformadora, que é o terceiro tópico, isso, a gente vai ver a transformação do caráter, que inclusive a gente até já falou um pouco também disso. Isso. E a restauração da família. Isso. E a regeneração da sociedade. A gente vê que a igreja ela tem um papel fundamental, que é a igreja baseada no Evangelho. O papel fundamental mediante a sociedade. Porque às vezes a gente vê tanto governo investindo tanto em verbas para tirar pessoas das drogas, e o camarada vai para uma casa de recuperação, passa 6 meses, 1 ano, quando sai de lá volta a praticar as mesmas coisas. Mas a gente vê quando há uma verdadeira libertação, uma transformação do caráter através do Evangelho, essa mudança ela é verdadeira. A sociedade ela consegue enxergar essa mudança, essa restauração, essa diferença. Então assim, a partir do momento que o Evangelho, através do Espírito Santo, o homem é convencido do seu erro, do seu pecado, porque o pecado ele faz com que o homem ele venha a esvanecer-se, a ir embora, a se degradar, né? Ele começa a servir ao diabo de verdade, né? E nesse caminho que o homem vai do pecado, a tendência é ser aniquilado. E não é a morte só física. A gente aqui não está falando só na questão dele padecer fisicamente. A gente está falando de uma morte eterna, né? De uma morte eterna que não tem vida. Mas aquele que morre em Cristo, ele ainda continua vivo. A vida. Porque Jesus é a fonte da vida. E é dentro desse contexto que a mensagem transformadora do Evangelho entra, mudando o caráter, mudando forma de falar. Eu conheci um jovem, agora há pouco, nesses dias trabalhando, que a gente vê como Deus trabalha e Deus dá oportunidades, Vladimir. Eu conheci um jovem, peguei ele é deficiente, né? E coloquei a cadeira dele no carro e tal, e fui levar ele para o destino onde ele iria. E ele foi contando a história da vida dele, eu conversando com ele, e ele começou a se abrir e disse: olha, há 10 anos atrás eu vivia no mundo, eu era bandido, e começou a contar a história. Eu levei 9 tiros dos meus próprios amigos e tal, eu não sabia falar, hoje eu sei falar. E eu notei que as expressões dele falavam muito em Deus. Deus me deu uma oportunidade, eu estou aqui hoje graças a Deus. E eu vi aquela coisa,
aquela reverência a Deus, o reconhecimento de que foi Deus que, mesmo tendo acontecido aquilo com ele, que ele era paraplégico, né? Ele louvava a Deus. Aí mostrou os tiros, levei tiro aqui, perfurou meu rins, meu baço, meu fígado, eu tenho um tiro aqui, mas hoje eu sei falar, eu sei entrar e sei sair. Olha só que diferença. Então assim, é Deus que dá a oportunidade. E Deus se revela através das pequenas coisas. Tem coisas que Deus permite que é pra gente, ser sacolejado e acordar. Isso. Né? E eu vi isso na vida desse rapaz. Então é essa transformação, né? Eu creio que muita gente já tinha pregado para ele, porque ele foi lá no bairro São José. Geralmente em comunidades carentes, o evangelho ele é bastante enfático e presente. Diferentemente num bairro mais nobre. A gente vê que é aquela coisa mais elitizada, o pessoal vai pro culto mais quietinho e tal. Mas não há... Quando a gente vê naquele bairro periférico, na comunidade mesmo, os irmãos entram com carrinho de som e saem levando o evangelho. Então, assim, é essa mensagem transformadora que gera oportunidades na vida, nas nossas vidas. Quem sabe eu não podia estar aqui, mas Deus me deu uma oportunidade de estar aqui hoje. Verdade. Deus lhe deu a oportunidade de estar aqui hoje. Verdade. Então é dentro desse contexto que o evangelho entra mudando caráter, restaurando família. Isso. Porque quando o inimigo ele age no ponto chave, que é destruir a família. Acabou a família, acabou a sociedade. Acabou o ministério, isso. Acabou tudo. O senhor faça um fechamento aí, presbítero Vladimir. Na verdade, o senhor hoje já falou tudo. Esta é a ideia. O caráter, a mensagem, ela transforma o caráter. Imagine se transformar o caráter do indivíduo. Este indivíduo, ele tem uma família. Este indivíduo, vou falar os 3 tópicos, ele faz parte de uma sociedade. Isso. Quando o evangelho entra na vida, a pessoa ela permite que esse evangelho entre em sua vida, a gente observa que há uma mudança por completo. Verdade. Tanto no seu comportamento, como no seu modo de agir, como na forma de tratar. O senhor citou um testemunho aí, se a gente fosse citar, seriam vários aqui. Verdade. Mas o evangelho é tão poderoso que eu já vi alguém que cometeu crime. Depois que aceitou o evangelho, você acredita, isso é coisa de crente, de quem é realmente convertido. Ele teve, vou usar a expressão, ousadia. Observe o que é caráter. Quando a palavra entra no coração e ela transforma, ele foi a uma delegacia e disse: cometi tal crime assim, assim, assim. Meu Deus. E preciso ser preso. E o que é interessante, não queriam prender ele de imediato, porque até então, lógico, teria que se saber da veracidade. E foram procurar saber e foi. E no dia que foram buscar, achavam que ele ia fugir. Ele disse: não, estou aqui para pagar o meu erro. Jesus me salvou. Eu posso ser um preso por trás das grades aqui, mas eu sou liberto. A minha alma é livre em Cristo Jesus. Glória a Deus. Então observamos que o evangelho, se tem este poder de fazer isso, ele restaura as famílias e tem uma sociedade maravilhosa, diferente do que estão querendo fazer hoje. Afetando as famílias, muda-se o caráter e acaba a sociedade. Esta é a ideia, é o plano maligno hoje. Se você consegue adentrar no indivíduo, mudando o seu caráter, seu comportamento, oferecendo-lhes vantagem, família se perde e a sociedade se acaba. É verdade. E louvamos a Deus por... Que aula boa, né, presbítero Vladimir? Louvamos a Deus por cada um dos amados irmãos que estão junto conosco, nos acompanhando na EBD Online. Estamos aqui finalizando mais uma aula, onde abordamos o título A Lei e os Evangelhos Revelam a Jesus, a nossa lição 8. E, para a glória de Deus, concluímos. Eu quero agradecer ao senhor de estar aqui comigo nesta noite. E agradecer também ao nosso diretor. Isso. E
Glória a Pronto. Deus. E a todos os amados irmãos que estão nos acompanhando. Louvamos a Deus por isso. É momento de oração. Feche os seus olhos e creia que Deus se importa com você. Vamos falar com Deus. Oremos. Maravilhoso Deus, Pai de infinita graça, Deus de infinita misericórdia. Pai, te louvamos, meu Pai, por tudo. Pelas tuas palavras, meu Pai, a qual nos traz edificação, certeza, meu Pai, Deus eterno, que tu estás, Deus eterno, às portas para vir buscar a tua igreja. Pai de infinita bondade, te peço, meu Pai, para que tu venha contemplar, meu Deus, a tua igreja nesses últimos dias. Contempla também, meu Pai, teu servo, irmão Bruno, que esteve aqui comigo, também nosso diretor Eduardo Silva, Pai. Deus eterno, estende as tuas mãos de misericórdia. Nos ajuda, meu Pai, a esperar a tua vinda. Ser com todos, meu Pai, em nome eterno de Jesus. Amém. No caminho, meus amados irmãos, a paz do Senhor. Comunhão, alegria, palavra que ensina a amar. É Deus sempre conosco, de dia, de noite, disposto a andar. Final de mais um programa EBD Online. Até nosso próximo programa.